A internet. A gente usa todo santo dia, para tudo, né? Mas alguém já parou para pensar em como ela funciona de verdade? É um sistema absurdamente complexo que virou uma parte essencial da nossa vida. Hoje, a gente vai desvendar essa complexidade toda e seguir a jornada de um único clique. E tudo começa bem aqui, com esses aparelhos nas nossas mãos, nas nossas mesas, notebooks, smartphones, tablets. Eles são o nosso portal para esse universo de dados. É algo tão comum que a gente quase nunca para pensar na infraestrutura gigantesca que conecta tudo isso. Pensa só nisso. Toda vez que alguém clica em algo, manda um e-mail ou assiste a um vídeo, está na verdade enviando um pedido numa viagem épica. Esse pedido cruza cidades, oceanos, continentes, só para buscar uma informação e trazer de volta para a tela. E tudo isso numa fração de segundo. É impressionante. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? O que de fato acontece entre o nosso clique e a página que carrega na tela? Para onde essa mensagem vai? Bom, não é mágica. É uma rede global de máquinas e programas trabalhando em uma harmonia quase perfeita. E é essa jornada que a gente vai explorar agora. Para a gente conseguir entender essa jornada, é legal olhar para a internet de duas formas. Por um lado, ela é um amontoado gigantesco de coisas físicas. Cabos que cruzam o fundo do mar, roteadores em prédios comerciais, equipamentos que direcionam todo esse tráfego. Por outro lado, ela é uma infraestrutura de serviços. É o que permite que os nossos aplicativos, navegadores, redes sociais, simplesmente funcionem, sem que a gente precise se preocupar com os detalhes de como os dados chegam e saem. Beleza, então vamos mergulhar nisso. A nossa jornada começa na borda da rede, sabe? Bem onde nós, os usuários, interagimos com a internet. É aqui que o primeiro passo é dado. Esses aparelhos na borda da rede têm um nome técnico, sistemas finais, ou hosts, e eles se dividem em dois grupos principais. De um lado, os clientes, que são os nossos celulares, os nossos computadores. São eles que pedem as informações. E do outro, os servidores, que são computadores super potentes, geralmente guardados em data centers, que fornecem essas informações, tipo a página de um site ou um vídeo. Certo, o clique aconteceu no nosso sistema final. Mas e agora? Como essa informação sai da nossa casa, do nosso escritório, para entrar na grande rede mundial? É aqui que entra o que a gente chama de a primeira milha da jornada. Essa primeira conexão é chamada rede de acesso. Pensa nela como se fosse a rampa de entrada para a superestrada da informação, sabe? É a ligação física que conecta o seu aparelho ao primeiro roteador, que é tipo o portão de entrada para o resto da internet. E como essa conexão é feita na prática? Basicamente, de duas maneiras. A gente tem a mídia guiada, que usa fios, como os cabos de fibra ótica que trazem a internet de alta velocidade, ou os cabos de cobre mais antigos. E tem a mídia não guiada, que é a sem fio, usando ondas de rádio. É o caso do Wi-Fi em casa ou dos sinais de 4G e 5G no celular. Ok, nosso pacotinho de dados saiu da rede de acesso e agora pegou a estrada principal. Bem-vindo ao núcleo da rede, o coração pulsante da internet global. O interessante aqui é ver como o núcleo da rede parece uma teia de aranha gigante. Na verdade, é uma rede de redes, uma malha super conectada de roteadores e links de altíssima velocidade que são gerenciados por diferentes provedores de internet, os famosos ISPs. E esses ISPs formam uma espécie de hierarquia. Lá na base, os ISPs locais conectam a gente nas nossas cidades. Eles, por sua vez, se conectam a ISPs regionais, que são maiores. E lá no topo estão os gigantescos ISPs de nível 1, ou Tier 1. São eles que operam as enormes redes de fibra, incluindo os cabos submarinos que conectam o mundo inteiro. Mas peraí, com essa quantidade absurda de dados viajando por essa rede tão complexa, como é que a gente garante que tudo chegue no lugar certo sem virar uma bagunça total? A resposta está num conjunto de regras que todo mundo concorda em seguir. Essas regras são chamadas de protocolos. Pensa assim, é como se fossem as regras de etiqueta que a gente usa para conversar de forma organizada. Os protocolos garantem que os computadores conversem de maneira eficiente e sem erros. Eles definem tudo, o formato das mensagens, a ordem do envio e o que fazer se algo der errado no caminho. Para organizar esses protocolos, os engenheiros criaram modelos em camadas. A gente tem o modelo OSI, de 7 camadas, que é mais um modelo teórico, o projeto ideal. Mas a internet que a gente usa hoje é construída em cima do modelo TCP/IP, que é uma versão mais prática, com 5 camadas. É a realidade do nosso mundo digital. Aqui a gente vê um conceito fundamental, o encapsulamento. Conforme os dados descem pelas camadas no computador de origem, cada camada adiciona o seu próprio rótulo, o seu cabeçalho. É como colocar um envelope dentro de outro,
e depois de outro. A camada de transporte adiciona o dela, depois a de rede e assim vai, até o pacote estar prontinho para ser enviado. Lá no destino, o processo é o inverso, e o pacote vai sendo desembrulhado camada por camada. Então, se a internet é uma superestrada, ela também tem seus congestionamentos, seus quebra-molas. A transferência de dados não é instantânea e agora vamos entender por quê. Em cada roteador que um pacote de dados encontra no caminho, ele sofre 4 tipos de atraso. Primeiro, o de processamento, que é o tempinho que o roteador leva para ler o endereço de destino. Depois, o atraso de fila, que é basicamente esperar a ver se o roteador estiver ocupado com outros pacotes. Aí vem o atraso de transmissão, para empurrar todos os bits do pacote para o cabo. E por último, o atraso de propagação, que é o tempo que a informação leva para viajar fisicamente pelo cabo até o próximo ponto. E olha só esse exemplo prático. A ferramenta Traceroute mostra cada salto que um pacote de dados dá de um roteador para o outro, e mede o tempo de ida e volta para cada um. Repara como os tempos variam. Essa variação, que a gente chama de jitter, é causada principalmente por aqueles atrasos de fila, que são super imprevisíveis. E o que acontece quando o congestionamento fica feio de verdade? Acontece a perda de pacotes. Cada roteador tem uma memória limitada para guardar os pacotes que estão na fila de espera, um tal de buffer. Se chegar muito tráfego ao mesmo tempo e esse buffer encher, o roteador não tem o que fazer. Ele simplesmente descarta os pacotes novos que chegam. Eles se perdem. E o comprador lá na origem tem que mandar tudo de novo. A internet que a gente conhece hoje não apareceu do nada. Ela é o resultado de décadas de inovação, de pesquisa, de muita colaboração. Vamos dar uma olhada bem rápida nessa história? Essa jornada começa lá nos anos 60 com a ARPANET, que era um projeto de pesquisa militar. Um momento-chave foi em 1983, quando o TCP/IP virou protocolo padrão, unificando as redes. Aí, nos anos 90, a World Wide Web, criada por Tim Berners-Lee, deixou a internet acessível para todo mundo. Os anos 2000 trouxeram as redes sociais, o acesso pelo celular e nos levaram até a era de hoje, com bilhões de aparelhos conectados por redes super rápidas. No fundo, a motivação por trás de tudo isso sempre foi a mesma. Seja conectando pesquisadores lá em 1969 ou amigos e famílias hoje em dia, a internet foi construída com base num princípio fundamental: conectar pessoas e permitir o compartilhamento de informação, não importa a distância. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essa rede global, que começou como um projeto aberto para compartilhar conhecimento, virou o alicerce da nossa sociedade moderna. A pergunta que fica no ar é: como a gente garante que essa fundação, baseada na abertura e na conexão, continue forte para as próximas gerações? Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.